Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E eu quero começar com vocês uma série de análises sobre esses vídeos que talvez vocês já tenham assistido. Se não assistiu, eu aconselho a vocês assistirem, que ainda está disponível lá no canal do Padre Paulo Ricardo, na playlist sobre o marxismo cultural, sobre a revolução cultural, tá? Que esses vídeos, que cada um tem 1 hora, mais ou menos, explica o que está acontecendo na igreja hoje, tá? Que naquele tempo ele já analisava sobre um panorama, tanto na igreja quanto no mundo. Algo muito completo, muito bom, foi há 11 anos atrás. Aí vamos aqui analisar, vou fazer uns vídeos. Vai depender até de vocês, né? Vai depender de como vai ser o engajamento do vídeo, de como as visualizações, tá? Aí, dependendo de tudo isso, depende de você gostar, de você compartilhar, dar o like. Eu vou continuar analisando os vídeos do Padre Paulo Ricardo para a gente ir lembrando, né? E vendo que está se concretizando nos dias de hoje tudo isso que o Padre Paulo Ricardo falava nesta época, tá? Então, dê uma olhada aqui um pouco, vamos aqui analisar o que o Padre Paulo Ricardo fala nesse começo dessa primeira aula, dessa primeira análise dele sobre o marxismo cultural. Veja só. As palestras vão ser mais filosóficas do que teológicas. Mas nós iremos chegar na teologia. Mas é necessário saber as raízes, né, do movimento revolucionário cultural que está plenamente, nós iremos ver, plenamente instalado na igreja. As pessoas, quando a gente fala de teologia da libertação, as pessoas ficam um pouco assustadas e dizem assim, mas isso ainda existe? Não é? Não se fala mais de teologia da libertação. Se vocês notarem, de uma forma geral, essa palavra teologia da libertação não aparece mais no dia a dia. Mas é que, de fato, a água realmente não é vista pelo peixe. Ou seja, nós já estamos em uma tal situação de hegemonia cultural. Ou seja, em que todo o pensamento da sociedade e da igreja está tão perpassado, tão eivado de revolução, que nós já não notamos mais o que seja revolução. Vejam, em 1989... Então ele comenta aqui sobre essa situação que a gente vive até os dias de hoje. Tem muita gente, até no dia de ontem, eu estava conversando com algumas pessoas e falando que essa coisa da teologia da libertação já acabou ou está enfraquecendo, né? Então é algo assim que já está enraizado na igreja como uma coisa normal para muitos, e muitas pessoas nem percebem essa ideologia, né, que está dentro da igreja. Naquela época, 11 anos atrás, o Padre Paulo Ricardo comentava, e hoje está muito mais enraizado. É lógico que nós temos movimentos aí tradicionais, conservadores, que têm ajudado a mostrar tudo isso, mostrar essas coisas, mas mesmo assim ainda tem muita gente ainda que não está enxergando essa realidade. Aí veja a origem, ele vai falar aqui a origem deste comunismo, desse socialismo que nós vemos hoje. Começou lá no Muro de Berlim, que antes o comunismo se divide entre... Antes eles queriam a batalha armada, as guerras, mas depois do Muro de Berlim começa uma luta cultural, que eles desistem de dominar o mundo, dominar o Ocidente pelas armas e decidem ir para o lado cultural, para manipular mentes. Veja só o que o Padre Paulo Ricardo comenta sobre o passado. É preciso entender o passado para ver o que está acontecendo no presente, para a gente tentar mudar o futuro. Um evento epocal, algo que mudou a história recente da humanidade. Todos vocês sabem, a queda do Muro de Berlim. Ou seja, para todos os efeitos, o que aconteceu na prática? O que aconteceu é que o comunismo real, o socialismo real, o marxismo real
desapareceu. Pareceu uma vitória do capitalismo, não é? Pareceu uma grande vitória de dois homens, dois grandes homens do século XX. O presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e o Papa João Paulo II. Que, se vocês forem olhar um pouco na história, né, que quanto mais a gente se afasta daquela data, mais claro fica o que é que realmente aconteceu. Houve realmente uma colaboração entre o Vaticano e os Estados Unidos num esforço de trazer abaixo o comunismo, não é? O Papa João Paulo II vinha de um país comunista. Ele sabia o que era o comunismo, ele sabia o que era a opressão de um Estado totalitário. Ele viveu debaixo da bota do comunismo. E o presidente Ronald Reagan foi sempre um anticomunista ferrenho e foi eleito como tal. Então os dois homens, digamos assim, o braço secular e o braço religioso parece que se uniram num esforço hercúleo de trazer abaixo o comunismo. Então, quando em 1987 o presidente Reagan, diante do portão de Brandemburgo, em Berlim, pronunciou o seu famosíssimo discurso falando a respeito do secretário-geral do Partido Comunista, Gorbachev. Ele estava descrevendo e dizendo os esforços de Gorbachev de fazer uma perestroika, não é? Uma reestruturação do movimento comunista na Rússia, de fazer glasnost, ou seja, uma transparência na estrutura e no governo comunista. Então, o presidente Reagan fez um discurso famosíssimo dizendo aquilo que todos os homens e mulheres de boa vontade no Ocidente queriam dizer. Ele diz assim: Mr. Gorbachev, come here and open this gate. Senhor Gorbachev, venha e abra esse portão. Bring down this wall. Derrube esse muro. E como que ouvindo esse discurso de Reagan, 2 anos depois o muro caiu. Parecia um grande triunfo do capitalismo, um grande triunfo, portanto, dos valores tradicionais do Ocidente, um grande triunfo da luta do Papa João Paulo II para fazer com que o comunismo caísse na sua terra e em outros lugares. Quando João Paulo II, porém, foi visitar Cuba, um jornalista perguntou a Fidel Castro como ele se sentia recebendo em Cuba o homem que havia causado a queda do comunismo. Fidel Castro respondeu candidamente, dizendo: eu não desprezaria assim Mikhail Gorbachev. Ou seja, quem derrubou o comunismo não foi Reagan, não foi o Papa João Paulo II. Quem derrubou o comunismo foi o próprio comunismo. E hoje, cada vez mais, isso se torna claro e evidente que a coisa foi de caso pensado. Existem expressões, existem manifestações do próprio Gorbachev anteriores à queda do Muro de Berlim, em que ele já dizia, e os próprios comunistas já previam, que seria necessário promover uma aparente morte do comunismo para que o espírito e o ideal comunista se alastrassem no Ocidente. Ou seja, os próprios comunistas compreendiam que havia uma espécie de queda de braço e que se as coisas continuassem daquela forma,
o comunismo iria perder, ou seja, havia uma guerra armamentista. Os Estados Unidos estavam vencendo a corrida armamentista, ou seja, os Estados Unidos tinham armas muito mais potentes, tecnologicamente mais desenvolvidas e estavam numa situação muito melhor do que a União Soviética. Os Estados Unidos, dentro da Guerra Fria, estava vencendo a Guerra Fria. Estava vencendo a batalha militar. Mas os comunistas não estavam mais fixados numa batalha militar. Já há décadas que os comunistas já haviam percebido que o caminho não era o caminho militar, o caminho era o caminho cultural. Então, caminho cultural. Então, eles perceberam que pela força, e até porque eles não tinham armas potentes o suficiente, que nem as grandes potências, os Estados Unidos e assim por diante, decidiram atacar aqui, ó. E eles, até hoje, eles fazem isso. Dividir e conquistar. Hoje, eles não pretendem agora, pelo menos não a primeiro momento, né, fazer uma ditadura, algo do tipo, mas, primeiramente, dominar a cultura. Como aqui no Brasil eles fizeram. Aqui no Brasil, eles dominam a cultura. Totalmente. Tá? Não existe, tirando raras exceções, no meio musical, na televisão, em todos os lugares, você não vê algo conservador, algo tradicional. Você vê somente militâncias dessas pessoas, tá? Tirando raras exceções. Tá? Não é tanto aqui no Brasil como em outros lugares do mundo. Tá? Então, o que o padre falava nesse tempo está concretizando hoje e já estava acontecendo naquele tempo, desde lá para trás, lá na queda do Muro de Berlim, aqui no Brasil até antes, né? Eles já pensavam nisso antes, lá nos anos 60. Foi tudo sistemático para a dominação do Ocidente, para essa mentalidade socialista, que hoje as pessoas praticamente não enxergam mais. É como se fosse algo normal, uma normalidade. E já está dentro da Igreja Católica aqui do Brasil, em forma de teologia da libertação. Tá? E o padre, aqui foi só o começo dessas palestras dele. Se você nunca assistiu, tire um tempinho para assistir. E nós podemos aqui fazer análise sobre esses vídeos, tá? Mas eu dependo de você. Se você quiser, a gente vai fazendo análise passo a passo, fazendo vídeos aqui sobre essa caminhada desde lá de 89, de 88, 89 para cá, as coisas vêm mudando. Tá? Esses vídeos foram há 11 anos atrás, mas explicam perfeitamente para você entender de maneira proposital, sistemática, que as coisas vêm mudando no decorrer dos anos, tanto no Brasil quanto no mundo, não de uma maneira natural, mas de uma maneira proposital, para mudar a sociedade, a mentalidade da sociedade. Então isso, compartilhe o vídeo, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.